Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, em um episódio especial em homenagem ao Papa Francisco, que nos últimos 12 anos assumiu a cátedra de Pedro e conduziu a Igreja Católica com o coração aberto à misericórdia, ao diálogo e ao testemunho vivo da fé. Vamos relembrar a herança que o Santo Padre deixou aos seus fiéis, suas cartas, exortações e principais obras publicadas por ele ao longo de seu papado. Sua simplicidade, vista desde o momento em que foi anunciado Habemus Papam, em março de 2013, através de seus gestos simbólicos, como a própria escolha do nome Francisco, a recusa em usar um trono e as roupas ornamentais típicas do Papa, são também refletidas nos seus escritos, que são simples, de fácil acesso e sem ser refém da complexidade teológica. A primeira encíclica publicada no pontificado do Papa Francisco foi a Lumen Fidei, mas nós não podemos dizer que ela já carrega toda a característica do Papa Francisco, pois ela começou a ser escrita pelo Papa Bento XVI e depois ela foi finalizada e promulgada pelo Papa Francisco. Ela é conhecida por ter sido escrita a 4 mãos, o que demonstrou a intenção do Santo Padre em não haver um rompimento entre o governo de Bento XVI e o seu governo futuro. A Lumen Fidei fecha a trilogia sobre as virtudes teologais iniciadas por Bento XVI, com a Deus Carita Est sobre a caridade e a Spe Salvi sobre a esperança, e também finaliza o Ano da Fé. O tema da encíclica faz uma reflexão sobre a perda da fé no mundo moderno, sobre a relação entre fé e razão, algo muito comum na fala de Bento XVI, sobre a fé transmitida pela Igreja e a fé que inspira o compromisso social, algo já muito característico da fala de Francisco. Em novembro do mesmo ano, o Papa Francisco publicou a Evangelii Gaudium, considerado como a diretriz do seu pontificado, onde ele mostra o seu plano missionário e pastoral para a Igreja e a sua visão do que é a missão da Igreja no mundo de hoje. Uma Igreja em saída, pobre para os pobres, marcada pela misericórdia, alegria e simplicidade. Nessa exortação, o Papa faz um apelo para a Igreja ser mais missionária, mais próxima dos pobres, algo que ele vai sempre frisando ao longo de todos os seus discursos durante os 12 anos do seu pontificado. Ele diz que a fé cristã é fonte de alegria e não de tristeza, e que uma Igreja que é fechada em si mesma, autorreferencial, ela nunca vai conseguir evangelizar no mundo de hoje. Ele introduz a ideia que a economia mata, denuncia o individualismo e o consumismo e critica as desigualdades econômicas e sociais. É nela que ele tem a famosa frase: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Outro documento muito importante do seu pontificado foi publicado em 2015, a Laudato Si, e é considerada um marco histórico no magistério da Igreja por ser a primeira encíclica a tratar de forma profunda a ecologia integral na história da Igreja. Fala sobre o nosso relacionamento com a natureza e tem a fala do Papa: a destruição do meio ambiente está intimamente ligada à injustiça social. Aponta os sintomas da crise: poluição, mudanças climáticas, escassez de água, perda de biodiversidade, degradação humana. Traz o fundamento bíblico teológico da nossa relação com o meio ambiente, pois a criação é dom de Deus e o ser humano tem a missão de cuidar dela. Além disso, sugere políticas públicas, acordos internacionais e ações para proteger o planeta. Foi nessa encíclica que ele criou o famoso termo Casa Comum, para se referir ao nosso planeta. E nela ele faz esse convite à conversão ecológica, afirma que tudo está interligado, que não há separação entre o cuidado com o meio ambiente e a justiça social. É uma encíclica bem importante que influenciou debates políticos e científicos, inclusive na ONU. Em 2016, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor, dedicado ao amor à família. Ele é fruto de 2 sínodos sobre a família que ocorreram em 2014 e 2015. E é um documento que trata a realidade concreta das famílias no mundo atual. Fala da família à luz da Bíblia, como lugar de amor, fidelidade, dor e esperança. Fala dos desafios reais vividos pelas famílias no mundo, causados pela pobreza, pela migração, pela cultura do descartável. Fala do matrimônio como vocação e caminho de santificação. Fala sobre o amor conjugal. E algo muito comentado na época em que foi publicado é sobre o tratamento do acolhimento a casais em situações irregulares, como os casais de segunda união,
que o Francisco tratou de uma maneira diferente do que costumava ser tratada. Ele não mudou a doutrina, mas ele propôs discernimento caso a caso, com misericórdia, paciência e inclusão. Então, é um documento que marca um novo paradigma da Igreja, menos normativo e mais misericordioso, que valoriza a complexidade da vida real sem abandonar o ideal cristão. Em 2018, o Papa lançou uma exortação apostólica chamada Gaudete Exultate, Alegrai-vos e Exultai, sobre o chamado à santidade no mundo atual, com o objetivo de tornar a santidade acessível, concreta e vivida no cotidiano, por todas as pessoas e em todos os estados de vida. Nessa exortação, Francisco quer mostrar que a santidade não é algo para poucos e nem algo abstrato. Ser santo é viver o Evangelho com alegria no dia a dia, em meio aos desafios da vida cotidiana no mundo moderno. Toda pessoa é chamada à santidade. A santidade é diversa e aparece nos pequenos gestos da vida. Aqui o Papa valoriza os santos ao pé da porta, pessoas que vivem de maneira comum. A santidade é possível no cotidiano, nas pequenas ações feitas com amor. Como ele diz, a santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fraqueza com a força da graça. Não tenhas medo da santidade, não te tirará forças, nem vida, nem alegria. Em 2019, foi lançado a Christus Vivit, que é fruto do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional que ocorreu em 2018. É uma carta do Papa aos jovens, em que ele chama os jovens ao encontro pessoal com Jesus e a viverem com coragem e alegria sua vocação no mundo. É um verdadeiro querigma escrito aos jovens que diz que Deus te ama, que os jovens não são o futuro da igreja, mas são o agora da igreja. Ele reforça o protagonismo dos jovens na igreja e no mundo, incentiva um novo estilo de pastoral juvenil, mais próximo, mais leve e mais missionário. Já em outubro de 2019, ocorreu o Sínodo dos Bispos para a região panamazônica. Então, em fevereiro de 2020, o Papa Francisco lançou a exortação apostólica Querida Amazônia, em que o Papa fala assim, abre aspas, sonho com a Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, que preserve suas riquezas culturais, que guarde com zelo sua beleza natural e que viva o Evangelho de Jesus com comunidades cristãs comprometidas. Alguns temas importantes tratados nessa exortação são o fortalecimento do protagonismo indígena e comunitário, a proposta de ministérios leigos inculturados, que se refere a funções exercidas por leigos e leigas dentro da igreja, que são adaptados a culturas locais, especialmente nas regiões onde o Evangelho ainda está sendo profundamente inserido e vivido, como na Amazônia, na África ou em contextos indígenas, ribeirinhos ou quilombolas. Então, essa enculturação é a maneira de evangelizar, respeitando as tradições e expressões artísticas nesses locais. Depois, em outubro de 2020, o Papa Francisco publicou a terceira encíclica, Fratelli Tutti, dedicada à fraternidade universal e à amizade social. A encíclica foi inspirada na vida e nas palavras de São Francisco de Assis e é um chamado para que pessoas crentes e não crentes se reconheçam uns aos outros como irmãos. Um detalhe muito marcante na Fratelli Tutti é um chamado que o Papa faz para que diferentes culturas e diferentes religiões possam dialogar. Nele, o Papa denuncia o individualismo, a indiferença, o populismo, o racismo. Fala sobre a acolhida de imigrantes, de refugiados, dos povos excluídos. Sempre um tema recorrente nos discursos do Papa Francisco. Defende que todas as religiões têm um papel fundamental na construção pela paz. Já em 2022, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Predicate Evangelium, que reformou a Cúria Romana, ou seja, a estrutura administrativa central da Igreja Católica, que auxilia o Papa no governo da Igreja Universal. Dentre as principais mudanças, está que o dicastério para evangelização passou a ser o mais importante da Cúria, ocupando um lugar que antes era da Congregação para a Doutrina da Fé. O próprio Papa Francisco assumiu a presidência desse dicastério, mostrando que a missão
evangelizadora é a prioridade número 1 da Igreja. Pela primeira vez, a Constituição afirma explicitamente que leigos e leigas, incluindo mulheres, podem presidir dicastérios desde que sejam qualificados para a missão. O documento também é um convite a superar o clericalismo, a burocracia e o autorreferencialismo. Em 2022, também tivemos a Carta Apostólica Desiderio Desideravi, sobre a importância da liturgia e da formação litúrgica. Em 2023, ele publicou a Laudate Deum, uma continuação da Laudato Si, 10 anos depois. Nela, o Papa Francisco volta ao tema de crise climática, agora com um tom mais urgente, direto e profético, atestando que o tempo está se esgotando para reverter os danos causados pelo planeta. Ele faz uma crítica ao negacionismo climático e critica a ineficácia das conferências climáticas, as COPs. Em seus últimos anos de vida, o Papa Francisco estava fazendo uma espécie de testamento espiritual, o que hoje podemos chamar de testamento espiritual, pois suas últimas cartas eram escritos espirituais refletindo sobre a vida de alguns santos e algumas devoções, como por exemplo, em 2022, ele publicou a Totum Amoris Es, em homenagem a São Francisco de Sales no seu 4º centenário de sua morte. Em 2023, ele publicou a Sublimitas in Miseria Hominis, comemoração aos 400 anos do nascimento de Blaise Pascal. Em 2023, ele também publicou C'est la Confiance, o 150º aniversário do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus. Em 2024, ele publicou a Dilexit Nous, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Bom, como editor aqui na Edições, foi sempre um grande privilégio cada vez que chegava uma carta, um documento escrito pelo Papa, pois ele sempre tinha umas palavras muito profundas para dizer para nós. Essas foram só algumas das obras que o Papa Francisco escreveu ao longo dos seus 12 anos de pontificado. Eu espero que esse vídeo seja um convite a todos os fiéis para continuarem lendo aquilo que Francisco escreveu, porque o que ele fez pela Igreja Católica ao longo de seus 12 anos de pontificado é algo para a eternidade, é algo que ajudou muito a Igreja a seguir em frente, a continuar sendo a Igreja que ela é hoje. Muito obrigado.